Olá galerinha do Pinceladas do Saber, eu sou Daniel Matheus Ladeira, tenho 26 anos e atualmente eu faço graduação em Teologia na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, e sou também graduado em História. Na videoaula de hoje eu gostaria de comentar com vocês um dos clássicos da sociologia, um dos maiores, ou se não, eu diria o maior sociólogo, né, que foi uma das pessoas que foi responsável por cunhar o termo sociologia enquanto uma disciplina, enquanto uma matéria, né, dentro da grade curricular, vamos dizer assim, dos conhecimentos das ciências humanas. E o autor que eu estou falando com vocês não é ninguém menos e ninguém mais que Max Weber. Nós já comentamos em uma outra série de vídeos a respeito desse autor, que sem dúvida alguma é um clássico da sociologia, né? Onde nós falamos sobre as duas vocações, mas nós comentamos mais especificamente a vocação política, né? Que Max Weber trabalha e trabalha de uma maneira muito espetacular na minha maneira de ver. Agora, na videoaula de hoje, a gente vai comentar um trecho de aproximadamente 13 ou 15 páginas apenas do volume 2 da obra Economia e Sociedade desse sociólogo. Max Weber, eu acredito que o clássico dele, né, seja A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e junto com ele a obra de peso acadêmica dele é Economia e Sociedade. Tem o volume 1, volume 2, se eu não me engano tem o volume 3 também. Mas nós estaremos comentando especificamente o volume 2, né? A parte onde ele vai falar para a gente sobre a formação do Estado Nacional, né? O que que caracteriza o Estado moderno, o Estado moderno ocidental. Deixa eu pegar o meu óculos porque eu fiz uma gambiarra aqui, coloquei o computador para baixo para eu conseguir ler. Então, vamos lá. Vamos lá. Weber aponta para uma união entre o Estado e o capitalismo, né? Ele diz que enquanto houver Estado, também haverá capitalismo. O mais interessante é que ele diz que foi justamente a concorrência que gerou o solo perfeito para o capitalismo. Mas ele ainda diz mais que isso. Ele diz que o capitalismo estava pronto para se alocar em qualquer lugar dos estados concorrentes. É interessante que ele traz para a gente essa união do Estado, né? Do Estado com o capitalismo. Essas noções que Weber traz para a gente, noções é um termo bastante, vamos dizer assim, deleuziano, pós-moderno, né? Mas eu acho que eu não estou forçando a utilizar o termo noções, na medida em que eu penso que o Max Weber é um desses caras que se adiantaram, ou é um desses caras que contribuem para a pós-modernidade. Aí talvez você que esteja me assistindo, que pode ser aí um especialista em sociologia, vai me dizer, não, mas Max Weber era a antítese dele era Durkheim e não necessariamente Marx. Max Weber, portanto, é um sociólogo de classes, né? Ele é um teórico das classes sociais, ele não abandona o conceito de classes sociais. Para algumas pessoas ele contribui, ele vai além daquilo que Marx já havia proposto. Então você está forçando a barra em colocar Weber ali dentro da pós-modernidade. Mas também no texto Objetividade nas Ciências Sociais, que o Gabriel Kohn traz para a gente do Max Weber, naquela coleção interessantíssima, onde ele comenta os pensadores, e ele comenta exatamente a respeito dessa objetividade das ciências sociais,
que a gente não consegue aprender a verdade absoluta e total da questão. Então o cientista social ele deve se lançar sobre algo que existe algum tipo de afetividade, que existe algum tipo de familiaridade para ele, né? O costume, que ele esteja em relação com aquilo, ou seja, não abrir mão completamente, porque não há possibilidade de você tornar-se completamente isento na sua análise social, certo? Você fala de um determinado lugar, mas não só isso, essa capacidade de esquadrinhar melhor, de recortar um objeto menor e tentar fazer desse objeto menor, essa parte menor de análise, ter um maior aprofundamento a respeito dela, dessa parcialidade do conhecimento, me parece uma prerrogativa muito humilde, até uma prerrogativa humilde que consegue, de alguma forma, ao meu entender, alcançar lugares maiores do que a prerrogativa moderna de uma ideia completa, absoluta, total, entende? Positivista ou qualquer coisa semelhante a isso. Então essa prerrogativa de se envolver com o objeto a partir também da afetividade, da familiaridade, e essa prerrogativa de que nós não somos capazes, a razão não é capaz de dar conta da totalidade do universo e da sociedade, e por isso a gente recorta determinados elementos, fenômenos, para analisar ele, me parece uma prerrogativa que é um passo dentro da pós-modernidade, ao meu entender, dentro da minha leitura, dentro daquilo que eu entendo sobre teoria científica, social, das ciências humanas, ok? Peço até desculpa para vocês, eu estou evitando ao máximo o fio aqui bater no celular, porque no último vídeo, enquanto o fio batia no celular, ficava um barulho aí bem irritante para o ouvinte. Eu sempre assisto os meus vídeos posteriormente e realmente me incomodou muito, então eu peço desculpa a vocês, está abrindo esse parênteses aí. Mas então o Weber ele traz para a gente essa noção de união entre a formação do Estado Nacional com a formação do próprio capitalismo, da própria economia cuja qual se tornaria vigente e se consolidaria sobretudo no século XVIII, tá? Então ele traz essa ideia. Aí ele vai trazer essa ideia para a gente e ele vai dizer, por exemplo, que existem alguns fatores que fazem com que essa união dê certo. Por exemplo, o princípio da concorrência, como ele diz, o capitalismo ele estava apto a se alocar em qualquer estado concorrencial, desde que o Estado tivesse abertura. Ele é um sistema econômico um tanto fluido, né, se a gente for pensar. Então, o princípio da concorrência, a união entre o poder político e o poder econômico, e juntamente com a formação do Estado Nacional, viabilizando a formação e a consolidação do capitalismo, nasce então uma classe. Que classe? A burguesia nacional, correto? Então existe uma burguesia nacional. É interessante que a gente acabou de falar sobre recortar determinados objetos, né? A própria burguesia, se a gente for pensar num termo mais amplo, a gente pode pensar numa burguesia planetária, correto? Mas ele está falando, não, com a formação do Estado Nacional, a gente tem o nascimento também de uma burguesia nacional. Aí ele vai continuar para a gente. Ele vai dizer assim, por exemplo, os mandarins na China, né, para ele. Os mandarins eram um grupo de funcionários que estavam e permaneciam intocáveis acima das guildas, dos clãs no antigo regime chinês. Eles não governavam pela racionalidade, pela objetividade, e sim pelo seu conhecimento literário e arcaico, ou seja, trazia algum tipo de prerrogativa tradicional, da tradição, do elo do costume, né? De conhecimentos ancestrais.
por não falarem a língua daquele vilarejo onde esses mandarins eram levados, né, o que Weber chama de províncias e não vilarejos, não havia comunicação com o povo. Esses governantes, esses funcionários, os mandarins, eles então não falavam a língua desse povo. O interessante mesmo é que, pensando nesse sentido, nós estaríamos dentro do antigo regime chinês num estado completamente distante daquilo que a gente tem como Estado nacional, como Estado racional e ocidental nos dias atuais. Né? Ainda o adendo de que aquele Estado, dentro do antigo regime chinês, era um Estado veementemente formado por camponeses, e os funcionários, ou seja, esses mandarins, eles não serviam para governar, né? Eles não serviam para administrar, eles serviam apenas para resoluções de conflitos. Não existia algum tipo de precaução, não existia algum tipo de determinação. Era no incidente, era no surgimento, né, na insurgência de um conflito que esses mandarins entravam e atuavam e regulavam aquele determinado local e vamos dizer assim, resolvia aquela situação de conflito. Mas antes nascia o conflito. Não existia algum tipo de precaução para evitar o conflito, porque nós estamos em um estado, como eu disse, muito distante daquilo que a gente entende por estado moderno na concepção de Weber, porque é um estado, como que eu posso dizer, um tanto irracional, afetivo, mágico, entende? Mas olha só que interessante, né? Se a gente for pensar, apenas aqui eu estou fazendo um diálogo com o texto, né? Se a gente for pensar na imagem do mandarim, do cara que ele governa, mas ele não fala a língua do povo, né? Eu não quero forçar o texto, mas a ideia de que você tem representantes que estão acima do povo para governar, ou não para governar, mas para de alguma forma organizar as associações sociais. Você tem alguém acima desse povo que não fala a língua desse povo, né? Isso não me parece muito distante se a gente for pensar em uma série de estados, em uma série de governos, em uma série de grupos políticos que nós podemos ver dentro da atual conjuntura mundial, eu diria até, né? Pessoas que estão no governo para governar, mas elas não falam a língua do povo. Elas estão ali por uma tradição familiar, elas estão ali por uma tradição que se perpetua dentro de um sistema econômico específico, dentro de um regimento político dado, entende? Elas estão ali por qualquer coisa, menos para tornar ou viabilizar algum tipo de regularidade no Estado e no governo. Aí ele vai dizer o seguinte, o Estado moderno, ele é o progenitor do capitalismo, pois esse está fundamentado em dois pilares, né? O Estado moderno, então, ele está fundamentado em dois pilares que serve também como fundamento e como alimento para a formação e consolidação do capitalismo, que é o funcionalismo especializado, certo? Nós estamos falando agora não do antigo regime chinês, nós estamos falando das noções que Weber traz para a gente do Estado moderno ocidental. Ele vai dizer, o funcionalismo especializado, ou seja, nós precisamos de técnicos, né? Nós precisamos de pessoas aptas a desempenharem determinadas funções, nós precisamos de pessoas que façam o negócio acontecer, nós precisamos de pessoas que têm experiência com determinadas áreas. Então você vai colocar um ministro da economia, você coloca um cara que é economista. Você vai colocar um ministro da saúde, você vai colocar um cara que tem especialidade em relação a políticas públicas da saúde.
você vai colocar um ministro da cultura, vamos dizer assim, você vai colocar um cara que tem apoio, que tem conhecimento, que tem contato, mas que tem também a experiência do mundo artístico e cultural e da produção cultural, literária do seu país e do mundo, entende? Então é um funcionalismo especializado. Vamos pensar na ideia de um funcionalismo especializado? Vamos pensar na ideia de um funcionário público. Quem é o funcionário público? O funcionário público é aquele que atinge um determinado cargo não por uma tradição familiar, milenar, ancestral ou qualquer coisa, ou por algum tipo de afetividade, ou ao menos não era para ser, porque no Brasil, mesmo dentro desse estado moderno e racional, a gente tem as afetividades aflorando a pele em todas as prefeituras, se a gente for pensar, né? Nos cargos comissionados e uma série de coisas que são passadas através da afetividade, sobrenome, ancestralidade, tradição daquela cultura, daquela cidade, etc. Mas a ideia é que o funcionalismo seja especializado. Então o cara vai exercer um determinado cargo público, ele vai fazer o quê? Ele vai prestar um concurso. Porque a ideia é que aquele que está mais apto tem o mérito de ocupar determinado cargo, certo? O funcionalismo público especializado. Então, o Estado racional moderno deve ou deveria, né, tem como característica, na noção de Estado moderno, segundo Weber, esse funcionalismo especializado. Mas aí nós temos uma outra questão para ser trazida também, que eu disse que são dois pilares. O primeiro é o funcionalismo racionalizado. O segundo é o direito racionalizado, né? Funcionalismo especializado e o direito racionalizado. Nosso direito não é, por exemplo, baseado em afetividade ou tradição, como eu disse para vocês, ou em magia, né? Ou em questões mágicas. Por exemplo, na China, fatores como a magia, como o campo, as associações de clãs impediram que essas sociedades se rendessem a esse tipo de Estado moderno, racionalizado, né? E impediram também, juntamente com isso, a afloração do cristianismo, né? Então ele vai dizer, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui que ele cita. Na China, por exemplo, se um homem compra uma casa e depois esse homem cai na miséria, certo? Ele estoura tudo que ele ganhou e ele cai na miséria. Esse homem, ele pode voltar e requerer morar naquele determinado local. Por quê? E ele pode morar ali como inquilino compulsório, ou seja, aquele que comprou vai morar ali e ele vai morar ali sem pagar aluguel, certo? Durante o determinado de tempo que for necessário. Por que ele pode fazer isso? Porque se aquele cara que comprou aquela casa, ele não abrir espaço para que esse cara que entrou na miséria entre novamente dentro da casa que foi vendida para ele, ele vai agitar os deuses, certo? Existe um elemento mágico. Ele está negando a fraternidade. Negar a fraternidade é deixar os deuses irados, é deixar os deuses agitados. Então existe um elemento todo religioso que perscruta, vamos dizer, as noções de justiça, entre aspas, jurisprudência desse Estado, vamos dizer assim, né? Porque ele vai dizer, o direito racionalizado para Weber, então, surge de uma junção. Nós estamos falando de um outro lugar, certo? A China, nós estamos falando de um direito que não é racionalizado. Nós estamos falando de um direito que tem um aspecto mágico, místico, tradicional, ancestral, certo? E não racional. Para o Weber, o Estado moderno está na antítese disso, à medida que o Estado moderno junta, por exemplo, o direito romano, que é ressuscitado pelas universidades, o formalismo do processo germânico, a criação
né, de alguém que falaria as fórmulas judiciais, como aconteceu na França, uma casta de advogados, né? Então, tudo isso tinha como pressuposto uma questão. O que acontece a partir dessa junção, essa ressurreição, essa retomada do direito romano, essa ideia de abrigar o formalismo germânico, essa ideia de criar uma casta de pessoas que vai falar sobre leis, como os advogados criados na França? Essa união, esse tripé, ele traz para a gente algum tipo de norma fixa, algum tipo de rigidez. Isso significa que há algum tipo de previsibilidade, certo? O direito chinês, se a gente for pensar, do antigo regime chinês, ele é diferente, porque ele causa uma imprevisibilidade. Se o cara entrar na miserabilidade, ele vai ter o direito novamente, a possibilidade de retornar à casa que ele vendeu, certo? Num direito racional, esse cara que vendeu, se ele entrar e cair, vamos dizer, na merda, já era, queridão. Não tem imprevisibilidade. Ele não tem como voltar para aquele lugar, a não ser que o cara seja tomado de alguma outra dimensão religiosa, pessoal, individual, de escolha dele, de abrigar esse cara novamente na casa dele. Ele vai ter o direito sim de fazer isso, mas pela lei está enrijecido, está dado, está fixo. É uma norma, certo? É uma normatividade, é uma regularidade. Existe uma determinação, uma prerrogativa, por isso uma ideia de fixação, de algo fixo, né? E não de algo fluido. Essa é a característica do Estado moderno, tá, gente? Então, a justiça de toda teocracia e de todo absolutismo orienta-se em sentido material, e toda burocracia, ao contrário, em sentido formal jurídico, certo? Então, nesse sentido, a ideia de uma formalidade jurídica traz a ideia de previsibilidade. Então, eu gostaria de encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês não deixem de acompanhar. Eu espero que eu termine essa série de vídeos em 2 vídeos apenas, falando sobre as noções do Weber a respeito da formação do Estado moderno. Mas eu gostaria de deixar então essas ressalvas, né? A ideia do Weber como um cara que está com o pé ali na pós-modernidade, mas ele não abre mão de conceitos extremamente modernos, que são os conceitos, por exemplo, ao meu ver, de classes sociais, né? Mas também não abre mão da afetividade, da familiaridade do cientista social. Trazer essa ideia, essa premissa de que a formação do Estado Nacional ela está intrinsecamente ligada à formação do capitalismo enquanto um regime econômico, vamos dizer assim, um sistema econômico, melhor dizendo, né? Então há essa imbricação entre um regime político e o sistema econômico. Trazer essa ideia para vocês que o Estado moderno ele é formal, jurídico e racional legal, né? Em detrimento de um Estado, vamos dizer, mais afetivo, tradicional, ancestral, que ele traz muito a imagem do antigo regime chinês para a gente, fazendo essa comparação, né? E o Weber é muito interessante que ele sempre traz essas comparações de tipos ideais, de lugares diferentes, e também trazer a ideia de que toda essa formação do Estado moderno, racional, legal, ela traz para a gente algum tipo de normatividade fixa, enrijecida, ou seja, algum tipo de determinação, né, de previsibilidade, diferentemente de outros estados como o antigo regime chinês. Correto? Espero que vocês tenham gostado, espero que isso possa contribuir para vocês, se vocês forem prestar um concurso público, se vocês forem fazer um vestibular, se vocês simplesmente estão fazendo administração, direito, história, sociologia ou qualquer uma das áreas que o Weber, ele de alguma forma contribui dentro da história do pensamento ocidental. Espero que isso de alguma forma ajude vocês.
Não se esqueça de clicar no joinha, não se esqueça de comentar no nosso canal, se inscrever no nosso canal, clica no sininho, porque aí todas as vezes que nós mandarmos um vídeo vai cair a atualização lá no seu YouTube, lá no seu celular, para você ver que a gente está postando vídeos. Então eu gostaria que vocês não deixassem de nos acompanhar. Agradeço a presença de vocês aqui. Até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau!